Brasil deve colher a maior safra de café da história. Mas tem tanto café para colher, tanta... Ô, Fernando, você fala a verdade pra gente que... Tem tanto café assim para ser essa maior safra da história, gente? Safra da história? A estimativa da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é de uma safra 20% maior no Brasil. Então a gente pode se achar, pode ter esse ego nas alturas, né, Fernanda Pressinotti? Finalmente, né? Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. Depois de preços altíssimos, né, com quebra de safra por duas temporadas seguidas, a gente vai ter uma safra finalmente recorde de mais de 70 milhões de sacas de café. Esse aumento de 20% e finalmente a gente está vendo os preços do cafezinho caírem. E me diga uma coisa, o que Minas Gerais tem a ver com tudo isso? Tem a retomada da colheita em Minas, tempo mais firme, mais seco, os preços do café perderam força nessa semana nas bolsas também? Isso. Olha, Minas tem tudo a ver porque Minas é o maior produtor de café do país, principalmente de café arábica, que é aquele que a gente exporta. Mas Minas e Espírito Santo dividem a liderança aí na produção de café, com Minas um pouco à frente. E eles tiveram aí geadas, aí uma preocupação essa semana, mas de maneira geral é uma colheita muito grande, o clima ajudou até então e a gente está nessa colheita realmente muito boa. A questão aí é como vai ficar o futuro, né? A próxima safra 2026-27, que pode ser influenciada pelo El Niño. Se vier um El Niño muito forte, pode abortar as flores, a gente chama. As flores caem do cafezal antes de formar o grão, e aí não forma o grão. Por enquanto, nesse ano a gente tem uma queda de preço de 25% nos preços internacionais do café e aqui no Brasil também. Então é bem importante, se você for no supermercado para comprar café, você vai ver que não está aqueles patamares do passado. Pois é, está menos caro, né? E o que diz respeito, Fernanda, aos Estados Unidos? Porque neste mês o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve anunciar uma estimativa para a produção global de café. E a expectativa é qual? E quando a gente olha o mundão, o Brasil aparece sempre muito bem? Então, o Brasil é o maior produtor de café do mundo já faz tempo. Acontece, a safra do USDA, né, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve indicar para o Brasil mais de 77 milhões de sacas. Essa é a expectativa, bem grande. A questão é que outros países, como Vietnã e Colômbia, não estão colhendo uma safra tão interessante. Então, os estoques globais não estão tão grandes, não conseguiram voltar aos patamares que eram antes daquela alta temporada no recorde de preços que foi no ano passado e no anterior. Quer dizer, o Brasil vai ter café, mas o resto do mundo não tanto. Então, a gente está vendo essa queda aqui de preços no mercado interno, mas a partir do momento que o mercado internacional aí, voltar a comprar o nosso café, pode ser que a gente tenha uma retomada. E aí, o El Niño também pode influenciar isso daí. Pois é, a gente vai ouvir em instantes o professor Pedro Cortes também sobre isso, ou seja, a gente tem essa questão de clima e meio ambiente que pode influenciar diretamente. Mas quando a gente fala de curiosidade, para o Brasil, por exemplo, a gente já colheu, assim, já atingiu esse máximo, daqui para frente é menos colheita? Ou o El Niño ainda pode influenciar o nosso histórico? O que vai ser produzido neste ano? Nesse ano não. O café é perene, né? É uma colheita perene. A gente não corta a árvore, né? A gente tira aquela colheita de lá e ele começa a rebrotar de novo. Então, o grande problema é, se no segundo semestre tiver uma seca muito forte, essas flores da próxima temporada, que vão começar agora em julho, caírem antes de formar o grão. A gente tem também aí uma entrevista com o Leonardo Rossetti, que é um analista da Stonex, que fala um pouco das perspectivas aí de colheita da próxima temporada. Vamos ouvir um pouquinho. Um ponto importante de destaque sobre essas estimativas do USDA são em relação aos estoques. O USDA estima uma queda de estoque nos principais países produtores que eles divulgaram até agora, que somados contam para uma queda de 11% nos estoques globais. Ou seja, isso reforça a visão da Stonex de que a recuperação da produção global deve ocorrer, os estoques devem se recuperar, mas de maneira desigual nos países. A estimativa de produção recorde para o Brasil, da Stonex, leva a uma estimativa também de um superávit de 10 milhões de sacas no balanço global de oferta e demanda esse ano. Porém, a distribuição desses estoques deve ser bastante desigual
né, principalmente concentrados no Brasil, com outros países produtores e outros consumidores com estoques mais baixos, o que pode gerar aí alguns gargalos e algumas oscilações ao longo do segundo semestre. A gente estava aqui, enquanto a gente ouvia a entrevista, também tirando dúvida com a Fernanda. Eu amo. Quanto tempo demora colher o café até dar a flor, tudo mais, colher de novo? E aí estava respondendo 4, 5 meses, exato. Porque você colhe o café, aí a planta dá uma murchada, digamos, né? Aí tem folhas novas, aí começa a rebrotação, as flores, para depois dar o grão e aí ter o café de novo, o grão de café. Tudo isso para a gente ser feliz com um copinho de café. Aí depois você pega o grãozinho de café, seca, torra, moe. Aí torra média, torra não sei o quê, aí o café mais forte. O blend. O blend. Não é tão fácil assim, né? Ter o caminhada, cafezinho. Hein? Eu sempre me pergunto quem é que decidiu fazer todo esse processo, né? Até ter essa bebida tão boa. Pois é, porque aí gerou a alegria nossa, agora a gente quer café e tem toda essa caminhada ali técnica e delicada para produzir o café. Fernanda Precinotti, nossa analista aqui de agro. Obrigada, Fernanda. Volte sempre. Obrigada. Na próxima eu prometo um café da manhã colonial com café. Ia ser bom.